O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres aqui presentes, Padre Eduardo, Padre Marcelo, queridos irmãos, queridas irmãs, uma saudação especial a você que reza conosco através da rede Século XXI e você que está aqui presente também. Louvado seja Deus pela coragem, pela necessidade, pela sede de Deus que existe dentro do nosso coração. Amados, nós estamos chegando ao final de mais um mês. Nós estamos chegando ao final do mês de agosto, o mês das vocações. Na primeira semana nós rezamos pelos padres. Na segunda semana, a partir do Dia dos Pais, nós rezamos ali pela família. Na terceira semana, pelos religiosos, pelas religiosas. Mas chegamos um pouquinho cansados ao final do mês. Pouca gente falou que nesta última semana tão importante, nós rezamos por todos os leigos, por todos os catequistas que evangelizam, que anunciam o nome de Jesus, ou seja, por todo o povo de Deus que faz parte desta igreja, que faz parte desta santa família. Esta é a vocação que Deus coloca dentro do nosso coração. Servi-lo de alguma forma neste mundo. Mas antes desta vocação, o Senhor nos chama a uma primeira. O Senhor nos chama à vocação do céu. O Senhor nos chama para a sua bem-aventurança. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós viramos a página da nossa Bíblia. Até ontem nós estávamos meditando o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Jesus censurava forte, veementemente, os fariseus e os mestres da lei por causa da sua hipocrisia. O Evangelho de hoje, ele está no capítulo 24. Viramos a página, entre os versículos de 42 e 51. O Evangelho nos faz compreender que o Senhor irá voltar uma segunda vez. É disso que Jesus Cristo nos fala. Na parousia, Jesus se manifestará, ele sim, como justo juiz.
E Mateus nos faz esta proposta de vigilância e atenção, que estejamos sóbrios, porque o Senhor, Ele vai voltar, e nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Tudo isso nos faz compreender que não viveremos eternamente neste mundo. E esta é uma verdade que precisa ser dita, porque existem pessoas que não pensam desta forma. Existem pessoas que ainda não compreenderam que a nossa vida aqui é finita, é fugaz, é mortal. Existem pessoas que estão preocupadas em ajuntar tesouros neste mundo como se fossem eternas aqui. Mas não, nós estamos aqui de passagem. Existe muita gente vivendo na opressão, na injustiça e na maldade, e sequer pensa que o Senhor, Ele virá julgar a terra inteira. Muita gente construindo a sua vida sob o alicerce do mal. Nós, porém, queridos irmãos, somos filhos do céu. O céu é a realização desta vocação primeira, é a realização plena deste chamado, é a nossa felicidade plena. Nós somos filhos do céu. O céu é a realização das bem-aventuranças de Deus, aquilo que está no capítulo 5 de São Mateus. É a realização de tudo aquilo num lugar diferente. O céu é o máximo da nossa felicidade. Já imaginou você no céu? Que coisa maravilhosa. É esta a vontade de Deus para mim. É esta a vontade de Deus para todos nós. É isto que Deus quer para todo o seu povo. Deus quer a nossa salvação. Deus não quer a nossa perdição. Deus não quer a nossa infelicidade. Por isso, o Senhor envia o seu Filho Jesus, para que através do seu sacrifício, todos nós fôssemos resgatados. O céu, queridos irmãos e irmãs, é a realização da divina vontade diante da vida e da vocação humana. Porém, quando nós falamos do céu, nós nos lembramos também da morte. E devemos olhar para a morte com muita sobriedade. Com muita sobriedade, acreditando que ela é de fato uma porta que vai nos apresentar na eternidade de Deus. O evangelho de hoje, de certa forma, nos coloca diante do escatom, esta palavra do grego que significa últimas coisas. Últimas coisas a respeito do quê? A respeito da pessoa e do mundo. Quando nós estudamos a escatologia, nós estudamos a escatologia da pessoa e a escatologia do mundo, ou seja, tudo é um grande mistério de fé. Falamos a respeito do nosso fim e falamos a respeito do fim do mundo, da transformação de todo este lugar. Queridos irmãos e irmãs, na quarta-feira de cinzas, nós sempre ouvimos a palavra de Deus que nos fala: tu és pó, e ao pó hás de voltar. Pelo menos esta matéria, este corpo físico. Tu és pó, como está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, e ao pó hás de voltar. É uma verdade, mas talvez nem todos passem por esta situação. E mesmo que alguém não morra, jamais escapará do juízo final. Mas, Padre, o que o Senhor quer dizer? Será que é possível escapar da morte? Vejamos, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos disse: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão da morte até que vejam chegar o reino de Deus com poder. O Senhor pode chegar definitivamente agora, daqui a 1 minuto, amanhã. E se nós estivermos aqui, talvez não vejamos a morte da forma como nós estamos acostumados a ver. E isso está escrito não apenas em Marcos, no capítulo 9, versículo 1, mas também em Mateus, capítulo 16, versículo 28, e ainda em Lucas, capítulo 9, versículo 27.
Alguns não provarão da morte, até que vejam chegar o reino de Deus com poder. O Senhor, Ele vai voltar. Que estejamos atentos, queridos irmãos e irmãs, a esta volta, a este retorno, porque não sabemos o dia, porque não sabemos a hora. No momento da nossa morte, como afirma a doutrina da igreja, partiremos para um juízo particular. Isso é a doutrina da igreja. Mas como será isso? O catecismo da igreja nos orienta, dá respostas para a nossa fé. No número 1022 ele diz assim: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular, apenas entre ele e Deus. No entardecer da nossa vida, seremos julgados sobre o amor. E aqui tudo se encaixa diante daquilo que Jesus veio nos ensinar, não é? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque no fim do mundo, no fim da nossa vida, no juízo particular com o Senhor, diante dessa escatologia da pessoa, o Senhor, Ele vai nos julgar diante do amor que entregamos ou que deixamos de entregar. E ainda, a partir da morte, do juízo particular, compreendemos o verdadeiro sentido do purgatório, queridos irmãos e irmãs. O parágrafo 1030 do Catecismo nos alerta: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, talvez seja este o nosso caso, não? Embora tenham garantida a salvação eterna, passam por uma purificação. E é o que muita gente não entende a respeito do purgatório. Uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem nas alegrias do céu. E é por isso que Jesus nos falou hoje: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, pois se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, certamente vigiaria a sua casa e não deixaria que ela fosse arrombada. É ou não é verdade? Eu, quando era criança, eu gostava muito daquele filme Esqueceram de Mim. Já assistiram? O menininho, ele é esquecido pela família, e o que ele faz? Ele defende a casa dos ladrões. Ele sabia, ele percebeu o momento, o dia e a hora. Mas é preciso estarmos atentos, vigilantes, sóbrios. Cuidado, aquele que toma uma garrafa de vinho por dia. É preciso que estejamos sóbrios, porque o Senhor, Ele vai passar. E quando o Senhor passar, é preciso que nós possamos avistá-lo. Jesus vai voltar uma segunda vez. Meu irmão, minha irmã, a sua vinda gloriosa é a promessa que há de se realizar para toda a humanidade. Depois do juízo da pessoa, depois da escatologia da pessoa, nós somos colocados diante da escatologia do mundo, do juízo final, da vinda gloriosa de Cristo. E o Catecismo, no parágrafo 1040, fala que o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfará sobre todas as injustiças cometidas por suas criaturas. Eu não sei aonde eu estarei neste momento, mas eu quero ver. Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver o seu juízo. Eu quero ver o Senhor transformar este mundo. Eu quero ver verdadeiramente este mundo ser transformado. Esta fusão entre o céu e a terra, que nós tanto tememos, que é o fim deste mundo, que é o fim desta era. É preciso que estejamos vigilantes. Quantas e quantas vezes o Senhor nos disse: vigiai e orai sem cessar. Porque Ele está voltando. Como na parábola das 10 virgens, das 5 previdentes e das 5 imprevidentes, aonde 5 aguardavam o noivo com óleo nas lâmpadas e as outras 5 deixaram para comprar no momento em que o Senhor passou. Não entraram para a grande festa. Jesus disse hoje: por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem, Ele virá.
Ainda sobre o juízo final, o catecismo da igreja nos ensina, nos orienta, no parágrafo 1041. A mensagem do juízo final é apelo à conversão. Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa conversão, a nossa mudança de vida. É apelo à conversão enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. Como Paulo dizia à comunidade de Corinto na sua segunda carta. Eis o tempo favorável. Eis o tempo de conversão. Aproveitemos bem este tempo, queridos irmãos e irmãs, porque o inferno, ele existe. O inferno será uma realidade para aqueles que se fecharem aos projetos de Deus. Aqueles que não viverem no amor, no perdão. É bom praticarmos o perdão agora, porque depois, no nosso juízo particular, o purgatório, nós seremos julgados diante deste perdão. Se não perdoarmos aqui, teremos uma última chance de perdão diante de Deus. Se não aceitarmos o projeto de Deus, não é Deus que nos condenará, mas somos nós que diremos ao Senhor: eu não quero o reino do céu. E automaticamente seremos lançados para o inferno. Quem não estiver procedendo conforme a vontade de Deus, diante desta segunda vinda, cuidado, atenção, conversão, mudança de vida, porque o Senhor chegará, como nos fala a palavra, e partirá o meio, lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E alguém pode dizer: nossa, padre, mas que palavra tão dura. É verdade. Mas é palavra de salvação, é palavra que traz vida, é palavra de conversão. Que hoje nós possamos abrir o nosso coração e esperar este tempo com muita vigilância e atenção, ouvindo aquilo que Paulo nos dizia na primeira leitura, na carta aos Coríntios: perseverança até o fim dos tempos. É Ele, diz o apóstolo, que vos dará a perseverança e vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia de Yahvé, até o dia do juízo final, porque o nosso Deus, Ele é fiel e caminha conosco. O que nós precisamos aprender e viver no dia de hoje é que o Senhor é nossa maior riqueza, é nossa maior riqueza, e não os bens, e não o status, o poder. Jesus é a nossa maior riqueza. Cantemos como salmista: bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor, porque é esta a vontade de Deus para todos nós, é esta a vocação que o Senhor derrama em nossa vida. Que Santa Mônica interceda por nós, nos ajude nesta caminhada de fé, de conversão e de fidelidade nesse dia da Mãe de Santo Agostinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.